Olá a todos. Vamos ver um pouquinho sobre como é que a gente pode perceber o pH de algumas substâncias. Então, estou aqui no simulador. O simulador do lado esquerdo ele tem vários valores de pH. Então, tem o pH de 0 a 14, tá certo? 0 é muito ácido e 14 é muito alcalino. Então, as substâncias que são consideradas bases são entre 7 a 14, tá certo? E abaixo de 7 a gente vai ter as substâncias ácidas. O valor 7 é referente a substâncias neutras. Um exemplo disso a gente tem a água. A água pura ela tem um valor de 7, o pH 7. Por quê? Porque não tem a quantidade de H+ e OH- é a mesma. Por isso que o valor, né, na escala de pH é 7. Então, quanto mais H+ tiver no meio, significa que existem substâncias liberando H+. Então, todas as substâncias ácidas liberam H+ no meio. E as substâncias alcalinas são aquelas que liberam OH-. Então, quando liberam OH-, esse OH- reage com H+, diminuindo muito o valor de H+. Então, por isso que em uma equação que a gente denomina menos log da concentração de H+, quanto maior a concentração de H+, mais próximo de zero a gente vai estar. Quanto menor for a concentração de H+, maior vai ser o valor do pH. Vai estar entre 8, 10, 12, 14 pH, tá certo? Então, quanto mais ácido tiver, menor vai ser o pH. Quanto mais alcalino no meio tiver, maior vai ser o pH. Então, para ver bem de perto isso, bora ver. Líquido secante, o pH é 13. Se o líquido secante pH é 13, significa que ele é alcalino. Ele tem base na sua constituição, ou ele é uma base, e ele faz com que o pH suba bastante, perto de 14. Isso quer dizer, ele meio que libera tanto OH- no meio, que quase não tem ou pouco tem H+. Quanto menor a concentração de H+, maior o pH. Então, perceba que quanto mais próximo de 14, menos ácido vai ter no meio. Se tem menos ácido, quer dizer que a substância é base, né? O sabonete, pH 10, é bem mais baixo do que o outro, né? Então a gente não quer um sabonete para queimar nossa pele, a gente quer um sabonete que reaja, né, com alguma substância no corpo, libere e faça a limpeza, né, da pele, mas que não agrida a nossa pele. Então existe, geralmente sabonetes ficam na faixa de 10. Alguns tipos de sabonetes eles conseguem alcançar neutralidade, né? Então eles vendem lá dizendo um sabonete neutro, né? Isso quer dizer o sabonete ele é feito através de uma reação da gordura com uma base bem forte. Então essa base, por exemplo, o NaOH, o pH dela é 14 concentrado. Então ele reage com a gordura e aí o que sobrar depois que a gente faz no sabonete, a gente tem que deixar um tempo no vinagre, né, reagindo com ele para diminuir o pH. Então o sabonete passa por um tempo até que o pH dele diminua para poder ser utilizado. Então não é assim fazer o sabonete na hora e já usar na hora, né? Você tem que ter um pouquinho de ter cuidado na hora. Então você faz o sabonete, mede o pH e tenta fazer com que o pH diminua para próximo, né? Entre 7 e 10 para poder ser utilizado. Acima de 10 ele vai causar problemas na pele da pessoa. O sangue ele tem pH 7,4. Então nosso corpo ele não quer um pH muito alcalino nem muito ácido. Então o
pH do nosso sangue é 7,4, ok? O cuspe ele tem um pH igual, 7,4. O leite ele tem um pH levemente ácido, bem pouco, né? 6,5. É porque dentro do leite tem substâncias que diminuem um pouco o pH, como ácido lático. A canja de galinha é 5,8, então já é um pouquinho mais ácido do que o leite, né? Se a gente colocar água, o pH sobe, tá certo? Se a gente adicionar um pouco mais de canja de galinha, o pH volta para o valor que estava antes. Mas você nunca vai conseguir chegar e ultrapassar, né, o limite do pH. Então o café, por exemplo, tá aqui 5. Mesmo se adicionar mais café, o pH dele vai se manter 5. Se eu colocar água, dilui um pouco, aumenta um pouco o pH. Então tenham cuidado com isso, que quando você dilui, né, você está diminuindo a concentração do H+, por isso que afeta no pH. O café então é 5. O suco de laranja é 3,5. Então ele tem ácido cítrico, né? A vitamina C, que é um ácido, e por isso que o pH dele é bem ácido, tá certo? O refrigerante é 2,5. Então além do ácido fosfórico presente nele, ele tem também o ácido carbônico dissolvido nele, por isso que o pH dele é ácido. O vômito ele possui moléculas de HCl. Essas moléculas são ácidas, bem ácidas, por isso que o pH é bem baixo, de 2. É porque nosso corpo ele libera HCl para reagir, né, com os alimentos e digerir eles. Então quando a gente vomita, a gente também libera uma parte desse HCl presente aí no estômago. O ácido da bateria, o H2SO4, é o ácido sulfúrico, ele é muito forte. Perceba que o valor de pH é 1. Então é um ácido muito forte, então tem que ter muito cuidado. Então perceba, os extremos são os fatores mais perigosos para ser trabalhado. pH próximo de 7 é bem tranquilo para ser trabalhado, mas no sentido de, né, queimadura, entre outras coisas, a força do ácido ou da base. Mas quando está perto de 0, quando está perto de 14, vocês têm que ter muito cuidado, porque são substâncias que podem queimar legal a pele e causar problemas como cegueira e outras coisas. Então, aí segue a aula de vocês sobre pH. A gente manipulou alguma dessas substâncias aí, e a seguir vou mandar um vídeo sobre como dar o nome, né, de alguns ácidos e como dar o nome de algumas bases. Abraço.